Então vamos lá, senhores, avançando. Vamos dar início aqui no capítulo 2. Lembrando sempre, moral e vibração, foco na promoção, né? Quando tiver querendo dar aquela desanimada, lembra na promoção, lembra no contra-cheque, lembra nos benefícios. E uma hora acaba, senhores. Uma hora acaba. É sempre bom dar uma palavra de ânimo, de motivação aí para os senhores, que a gente que tem essas fases de aluno, a gente sabe que não é fácil, né? Mas tudo tem um começo e tudo tem um fim. Foquem lá no fim. Foquem na formatura, foquem na promoção. E vamos adiante, que assim o sofrimento ele fica mais tranquilo, ele fica mais ameno. Tranquilo, senhores? Então, avançando, capítulo 2, modelo de administração pública. A evolução do termo para a gestão pública, né? Então, vamos começar lá no princípio. A administração pública, ao longo da história, tem aperfeiçoado os serviços prestados pelo Estado, à população, né? Então, assim como tudo na nossa vida, as coisas elas vão evoluindo. E elas vão evoluindo buscando sempre o melhor, né, senhores? Então, com a administração pública não é diferente. Ela, por mais que em alguns setores a gente possa ver ainda que algumas situações ainda precisam de mudança, né? Eu acho que isso aí é uma opinião unânime, né? Que os atendimentos da administração pública à população já melhoraram muito, né, senhores? E isso aí é uma crescente, né? Sempre os gestores estão tentando evoluir, né? A Polícia Militar é um exemplo perfeito para isso, né? Os mais antigos aí sabem, né? Então eu tenho a minha mãe aí que é sargento de 86, ela mesmo fala isso, a PM já evoluiu muito, né? E assim a administração pública também, certo? Então, de acordo com novas situações, deficiências e necessidades, buscando sempre o melhor para a sociedade. Então, senhores, as necessidades surgem, né? E aí é a hora que o gestor bota a cabeça para funcionar, né? O gestor juntamente ali com a sua equipe, né? Surgem deficiências, pô, tá faltando isso, tá faltando aquilo, surgem as necessidades. E aí vem as inovações, né? Tudo na nossa vida é assim, né? Lá em Thomas Edison, lá quando criou a lâmpada, né? Viu que precisava, né? De uma fonte de luz e aí criou. Assim com o telefone, assim as criações elas vão surgindo. As criações surgem conforme as necessidades. E na administração pública é da mesma forma. Então, durante esse processo de aperfeiçoamento, a administração pública foi representada por 3 fases: a patrimonialista, a burocrática e a gerencial. Tá? Então, a gente vai dar uma avançada aqui e explicar sobre elas um pouquinho. A patrimonialista, que foi a primeira, os governantes consideravam o Estado como seu patrimônio. Olha só o absurdo, né? O Estado era dele para fazer o que bem quisesse, né? E os governados deveriam trabalhar para satisfazer as necessidades do Estado, no caso deles, né? De quem estava ali no poder. Como consequência desse pensamento, havia uma total confusão entre o que era público e o que era privado. Os servidores públicos eram indicados pelos governantes, o que acarretava a troca de favores, né? Aí eu vou falar bem assim, eu ainda vejo isso hoje em dia. Nós estamos no modelo, eu vou avançar aqui um pouquinho, né? No gerencial. Mas os senhores vão poder analisar que a gente ainda tem algumas características aqui da administração patrimonialista, né? Em algumas vezes, em algumas ocasiões, a gente ainda observa isso aqui, né? Os servidores públicos eram indicados pelos governantes, o que acarretava a troca de favores, né? O clientelismo, o nepotismo, isso a gente ainda observa em alguns momentos, né? E a corrupção, que eu acho que aqui é o que merece destaque, né? Que a gente ainda vê. Lógico que diminuiu, mas nós ainda vemos a corrupção, né? Esse modelo de administração pública vigorou no Brasil até o período colonial de a década de 1930.
A partir do século XIX, com o crescimento do pensamento capitalista, no qual é primordial a distinção entre o Estado, mercado e sociedade, sendo que a sociedade é a controladora do Estado, o modelo patrimonialista tornou ineficiente e inaceitável, abrindo espaço para o surgimento de um novo modelo chamado burocrático. Então, a mentalidade dos servidores foi evoluindo, a da sociedade foi evoluindo, e o pessoal chegou ao consenso que o patrimonialista já não cabia mais para o nível de intelecto ali, de evolução que a sociedade estava vivendo, e ele caiu em desuso, graças a Deus, E aí veio o próximo modelo, que é o burocrático, Então, nesse modelo de administração que teve início a partir de 1936, quando acabou o patrimonialista, esse veio substituindo, houve a separação do que era público e do que era privado. Então, eles acabaram com aquela confusão, certo? O Estado assumiu a responsabilidade pela defesa dos direitos sociais, com o objetivo de combater a corrupção, porque no modelo patrimonialista a corrupção era o que mais se destacava, certo? E o nepotismo, que permeava o modelo patrimonialista. Então, essas duas características aqui do patrimonialistas eram marcantes, corrupção e nepotismo, certo? Então, veio o modelo burocrático para tentar quebrar isso. Surgiu, então, a hierarquia funcional e a ideia de carreira pública e profissionalização do servidor. Então, só a partir de 1936 que começou essa situação da carreira pública. No modelo patrimonialista ainda não tinha essa ideia, ainda não tinha essa situação da profissionalização do servidor. Então foram criadas normas e regras, havendo um controle rígido e prévio em todos os processos, como na contratação de servidores e nas contratações de produtos e serviços, visando a máxima eficiência no atendimento da população. Certo? Então aqui a gente já começa a falar da eficácia e eficiência e começa já a preocupação na qualidade dos serviços prestados à população. Entretanto, os esforços de afastar da administração os vícios, os erros, fraudes e corrupção vindos do modelo patrimonialista, através de controles excessivos dos procedimentos e atos administrativos, não corresponderam ao esperado. Ou seja, não trouxeram rapidez, qualidade e custo baixo para os serviços prestados ao público. Em vez disso, a administração pública tornou-se rígida, engessada e pouco eficiente. Então, houve um controle maior, de fato, no modelo burocrático, coisa que não havia no patrimonialista. Mas, contudo, porém, entretanto, o negócio ficou engessado e, consequentemente, pouco eficiente. Devido a isso, o modelo burocrático, por não atender os anseios sociais, teve curta duração no Brasil, sendo substituído pelo gerencial, que é o que nós temos até hoje. Agora vamos avançando aqui para o gerencial. Quando a gente falar de administração pública gerencial, alguns autores aí eles podem se referir a esse termo como gestão pública, Então aí os senhores já fiquem atentos, Que uma hora vamos falar de gestão pública, outra hora vamos falar de administração pública gerencial. Então, esse modelo de administração presente no Brasil a partir da década do século XX apresenta como objetivo central a flexibilidade no mecanismo de controle dos procedimentos, ou seja, procedimentos flexíveis. Já no modelo burocrático era rígido, Aqui o gerencial ele já traz uma flexibilidade, Porque quando a gente fala de flexibilidade, a gente já está se referindo também implicitamente à questão da eficácia e da eficiência, certo? Flexibilidade no mecanismo de controle dos procedimentos e atos administrativos, concentrando-se na eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos e na redução de custos, suprindo assim as carências do modelo burocrático. Então não adianta nada, senhores, a gente ter tudo isso e termos altos custos, ali nos procedimentos e atos da administração pública, Um exemplo que a gente pode dar é a questão da licitação,
onde procura ali o menor preço e aquelas outras características que a gente vai ver lá na frente, tá? Além disso, o modelo gerencial propõe mudanças nas estruturas organizacionais, tornando essenciais a descentralização dos serviços públicos e a redução dos níveis hierárquicos. Quando ele fala aqui da questão da descentralização, quando a gente fala em concentração e descentralização, quando a gente se refere à concentração, a gente fala de um processo mais rígido, né? Unilateral. E quando a gente descentraliza, né? Então a gente divide as responsabilidades. E aí o processo ele tende a ficar mais célere, né? Mais eficaz, mais eficiente. Essas são as marcas da administração pública gerencial, tá? Eficácia, eficiência, qualidade no serviço, menor custo. Então, isso são marcas da administração pública gerencial. Os resultados da ação do Estado estão voltados ao atendimento das necessidades do cidadão. REC 2015. Aqui é uma citação desse autor que eu achei interessante a gente colocar aqui. Então, a preocupação do Estado, da administração pública, é o que, senhores? A necessidade do atendimento aos cidadãos. Suprir aquilo que os cidadãos precisam. Atender às necessidades da sociedade. Essa é a preocupação da administração pública gerencial. Às vezes não parece que é, mas em tese é o objetivo dela, tá, senhores? Então, a partir do modelo gerencial, verificou-se a necessidade de uma nova administração eficaz, eficiente, transparente, democrática e participativa, focada no planejamento estratégico das ações a serem desenvolvidas pelo poder público e que permita a presença da sociedade em debates públicos, né? Visando garantir que se façam valer os direitos da coletividade. A essa nova administração pública deu-se o nome de gestão pública, né? Então, gravem esses termos aqui, ó. Eficaz, eficiente, transparente, né? Aqui a gente já começa a lembrar de alguns princípios, né, da nossa Constituição. Transparência, né? Democracia, participação. Quando a gente fala de participação, a gente lembra das audiências públicas, né? Que dá conhecimento à população, né? Focada no planejamento estratégico das ações a serem desenvolvidas pelo poder público, né? Então, que permita a presença da sociedade em debates públicos, né? Que não seja uma imposição, mas que abra a oportunidade da população debater aquele assunto que está em pauta, né? É ser um negócio bilateral, né? Eu falo daqui e a população fala de lá, e não ser uma imposição, né? Visando que se garanta o direito da coletividade, né? Então, essas são as marcas da administração pública gerencial, ou seja, da gestão pública. Embora as reformas da administração formem um ciclo iniciado pela administração patrimonialista, passando pela burocrática até chegar à gerencial, né? Lembrem que começamos lá atrás com a patrimonialista, onde tinha aquela confusão entre o que era privado e o que era Estado. Depois veio a burocrática, que quis quebrar um pouco ali do nepotismo, da corrupção, mas que não foi eficaz, até chegar ao nosso modelo atual, que é a gerencial, né? Ali também chamado por alguns autores de gestão pública. Atualmente podemos verificar na administração pública brasileira traços da burocracia, traços do patrimonialismo e uma busca pela gerencial. É que nem eu falei para os senhores. A gente ainda observa na estrutura, nos procedimentos, em tudo que acontece na administração pública, a gente observa ainda, algumas vezes, alguns traços patrimonialistas, alguns traços burocráticos, mas em tese, o nosso modelo atual vigente é o gerencial, tá? É o gerencial. Mesmo, às vezes, a gente observando burocracia e patrimonialismo, tá? O nosso modelo hoje é o gerencial, por todas as características. O foco desse modelo de gestão é voltado para o cidadão e não para os procedimentos, como no modelo burocrático. Apesar de coexistirem ainda
com escopo burocrático e heranças patrimonialistas encravadas no modelo mental da gestão pública brasileira, certamente demorarão alguns anos para o gerencialismo ser assimilado por completo. Então isso é uma evolução, né, senhores? É que nem eu estou falando. Quando a gente olha lá para trás, a gente pode observar que já evoluímos na questão de procedimentos, de eficácia, de eficiência, de corrupção, de nepotismo, mas, né, é um tempo até que isso possa se concluir por completo, certo? A administração pública e a administração privada. Então, a administração pública é responsável pela gestão de empresas e instituições públicas, né? Como o nome já fala, público, né? O que é de todos. Tendo assim uma relação de proximidade com o Estado. Bem próximo mesmo, né, senhor? A administração pública, ela é a administração da coisa pública, né? E o Estado é público, né? Então, não tem como ali, se confunde até por alguns autores, né? O princípio objetivo da administração pública é o bem comum, ou seja, a satisfação da sociedade, a satisfação da coletividade, descrito na Constituição Federal, ajustando-se aos projetos e políticas governamentais. Dessa forma, seu orçamento e a destinação de suas verbas estão de acordo com os objetivos do Estado, passando, portanto, pela mão do administrador público. Já a administração privada tem que mudar, né? Por sua vez, tem os principais objetivos: rentabilidade, né? Quer saber da grana, do cash. A competitividade, né? O mercado é competitivo, quem é empresário sabe disso. E a integração para promover o desenvolvimento da organização e o benefício de pessoas específicas, como os proprietários, gestores e funcionários. Essa área não sofre interferência política de planos ou projetos governamentais diretamente, né, senhores? Porque ela sofre, sim. Ela sofre, a administração privada, ela sofre interferência, sim, mas é indireta, não é diretamente. De modo que sua ligação com o Estado se dá através de legislações específicas, diferente daquela que orienta a administração pública, certo? Aqui a gente tem um quadrinho aqui para ficar mais fácil a questão das diferenças, né? De um lado aqui a administração pública, do outro a privada. Então a pública versa sobre necessidades coletivas, né? Está preocupada com tudo, assumidas como tarefa e responsabilidade própria da coletividade. Já a privada incide sobre necessidades individuais ou sobre necessidades que, sendo de grupo, não atinge, contudo, a generalidade de uma coletividade inteira, né? Está focado mais ali na singularidade, certo? A pública busca sempre o interesse público, né? O nome já diz, a administração pública vai buscar o público. O interesse público é o único fim que as entidades públicas e os serviços públicos podem legitimamente almejar, né? É o bem público. A privada tem em vista naturalmente fins pessoais ou particulares, né? Fica bem clara essa divisão. Tanto pode tratar-se de fins lucrativos como de fins não econômicos e até, nos indivíduos mais desinteressados, de fins puramente altruístas. Temos mais algumas características aqui. O exercício da administração pública está submetido a um conjunto de princípios, né, baseados lá pela Constituição e legislações públicas, né? O exercício da empresa privada rege pelas leis do mercado, pela liberdade econômica e financeira e pela livre iniciativa. O administrador público só pode fazer o que a lei determina, o privado já pode fazer o quê? O que a lei não proíbe, né? Essa aqui sempre está nos concursos, né? A administração pública, o ingresso é via concurso público, exceto os cargos comissionados. Já na privada, o ingresso é pela livre escolha dos sócios, né? E proprietários lá da empresa. Na pública, a demissão é condicionada a processo administrativo, né? Hoje é complicado para você mandar um servidor público embora, né? Porque o processo administrativo ele é complexo, ele é moroso, né? Só nos casos bem graves mesmo, né? Já na administração privada é sem maiores formalidades, né? Quem já trabalhou aí em empresas privadas sabe bem do que eu estou falando, né? De administração pública, as obras, serviços
compras e alienações serão controladas mediante processo de licitação, né? Tendo uma publicidade ali, todos aqueles requisitos que a gente vai ver mais na frente. Na privada, não há exigência de formalidades para a compra de bens, contratação de serviços ou etc, né? Eles arrumam ali entre eles, se decidem ali os sócios e fica por isso mesmo.